Kevalam, Bhavanam, Kevalam, Bhavanam, Kevalam, Bhavanam, Kevalam, Bhavanam, Kevalam, Bhavanam, Kevalam, Kevalam, Bhavanam, Kevalam, Bhavanam, Kevalam, Bhavanam, Kevalam, Bhavanam, Kevalam, Bhavanam, Kevalam. Damayanti, Jyotsni, Divya, Siddharthi, Jyoti, seu nome? Maitreya, Chana, Lochana, Ishwari Krishna, seu nome civil é? Augusta. Seja bem-vinda, Augusta. Kavita vai seguindo. Quem estiver distante, aproxima para a gente. Leve, porque há esse movimento. Então, agora eu vou trazer essa metáfora. Quem já leu esse texto muito antigo, eu acho que é mais ou menos 1969, onde Baba fala sobre o ritmo individual e o ritmo cósmico. Ele explica que tudo no universo é rítmico. Então, imagine uma criança. Ela está soltando a sua pipa. O que vocês enxergam? Quando tem uma criança, essa ou alguém que você lembre na sua infância, quando alguém está soltando uma pipa, o que você vê? Pode falar, me ajuda. Criança feliz, mas você vê criança e vê a pipa? Como é que é? Só a pipa ou a criança e a pipa? Tem vento, mas assim, quando você olha alguém, o que você visualiza? Ela olhando para a pipa. Agora, Persakar, ele fala que a criança é como se fosse o nosso ritmo unitário. Ele fala de Swarasa, né, em sânscrito. É o ritmo individual. Então eu estou ali com a minha linha e tá a pipa, mas quase ninguém enxerga a linha. Vocês enxergam a linha? Se for de longe é um pouco difícil, né? Então, Persakar, ele fala sobre esse ritmo individual e cósmico, que a pipa seria a consciência cósmica, a mente cósmica, e nós, a mente unitária. Então, o que nos liga, que faz essa conexão, é a linha, exatamente, a linha. E o que seria essa linha? O que seria essa linha, esse fio invisível? O que seria? É a conexão. Conexão.
Que mais? Eu acho que eu vou pedir uma pipa ali, porque as crianças, eu acho que não vieram. Se der para chamar as crianças. Então, Baba, no próximo slide, pode passar, ele explica que nós temos o nosso ritmo individual e tem o ritmo cósmico. E esse fio invisível é essa conexão, essa ligação, o que ele chama de ritmo incantativo. É um dos textos mais lindos que eu vejo, porque tudo no universo é rítmico. É o ritmo universal que regula todos os ritmos da natureza e o nosso próprio ritmo. No nosso corpo, a gente tem o ritmo dos batimentos do coração, da respiração, o sistema digestório, né, excretor, o intestino, tudo tem um ritmo. Então, a consciência cósmica é que regula. E é através da sadhana que a gente faz essa conexão com o ritmo cósmico. Então, o fluxo individual para o ritmo cósmico. Então, na educação, sempre vamos pensar nisso. Tudo é rítmico, assim como o universo. Chama Jagat, em sânscrito, dinamismo, movimento. Podemos passar? Então, todos os ritmos e tempos são modulados por essa consciência cósmica. Então, o dia, a noite, os tempos, né? Por exemplo, as fases da lua, noite e dia, como eu falei. Então, tudo isso tem um ritmo que é regulado por um ritmo maior. Quando é que a gente se sente mal em algum momento? Por exemplo, é o meu caso, eu tenho arritmia cardíaca. Quando me dá arritmia, sai fora do ritmo, cansa, né? Então, nós nos sentimos mal quando algo está fora do ritmo. Então, o Jagat é esse movimento característico da vida. O tempo inteiro, tudo é rítmico. A gente vai ter uma surpresa aqui. Eu acho que vai acontecer alguma coisa. Então, tem uma cadeira sobrando? Tem. Por exemplo, eu quero empurrar essa cadeira. O que eu vou precisar? De um impulso inicial, é a lei da física, o impulso inicial. Uma força, porque não é só fazer, eu tenho que ter uma força e uma direção. Para onde que eu quero levar essa cadeira? Para o lado da Damayanti, para o lado dos Dadas. Então, a nossa mente funciona dessa forma. Então, o tempo inteiro, a nossa mente está em movimento. E na filosofia, que é o embasamento da educação neohumanista, é a filosofia neohumanista, onde Baba fala, né, onde está os discursos dele, né, naquele livro Liberação do Intelecto e Neohumanismo, onde ele fala do princípio operativo do prazer individual. Você usa esse impulso, a força, a direção dos seus pensamentos para onde? Para o seu prazer ou para o coletivo, né? Então, o princípio operativo da igualdade social. Então, a pessoa neohumanista, o educador neohumanista, ele vai estar sempre pensando no coletivo, não só no seu prazer, mas no que é necessário fazer, né? Então, a gente lembre sempre para onde vai a sua força, o seu impulso de fazer algo, de uma ação, para onde, que força você usa e qual a direção. Falando em força, direção e impulso, nós temos um coletivo de crianças aqui.
Elas chegaram um pouquinho depois, elas estão representando o ritmo individual e o ritmo cósmico. Tá todo mundo segurando na sua... Só faltou o barbante. Isso. Ó, eles vieram aqui mostrar para vocês, as crianças, que tudo tem um ritmo. Eles vão soltar pipa, eles vão estar mais conectados agora no ritmo individual com o ritmo, qual que é mesmo? Cósmico. Agora eles vão soltar e a gente vai ver a pipa e as crianças, e a conexão deles vai ser lá fora, tá bom? Obrigada, gente! Tem cordão para todo mundo, para empinar, né, que fala, né? Empinar a pipa. Então, por isso, lembre sempre, ritmo, tudo na vida depende de um ritmo. E agora a gente vai passando. Daí a gente pergunta, qual a cosmovisão neohumanista? Quando falam assim, eu sei o que é neohumanismo, mas quando pede para explicar, tem professores que dizem, meu Deus, e agora? Como que é? É tão complexo que às vezes para explicar, então a gente veio trazendo hoje alguns conceitos e a gente vai para a prática. Nós vamos fazer um círculo aqui, vamos cantar. Então, a nossa cosmovisão é o universalismo, tá? Então, se perguntar para vocês, como é a educação neohumanismo? A nossa cosmovisão da Ananda Marga, do neohumanismo, é o universalismo. E outra coisa que eu gostaria que vocês memorizassem, essas 3 premissas da educação neohumanista. Primeiro, que existe uma consciência cósmica. Segundo, todos os seres têm a natureza divina, porque se nós viemos dessa consciência cósmica, nós temos todos os seres a natureza divina. E que existem 2 tipos de conhecimento: externo, do mundo dos fenômenos, científico, empírico, e o interno, que é o autoconhecimento. A nossa legislação, porque as escolas em Porto Alegre, Belmiro Braga, São Paulo, elas todas são regularizadas e seguem as diretrizes, as normativas nacionais da educação, a BNCC, as diretrizes, né, da educação tanto infantil, e aqui já tem o ensino fundamental 1 e 2, tá? Então nós vamos sempre lembrar disso, né, que existe essa consciência cósmica, todos os seres têm a natureza divina, esses 2 tipos de conhecimento. Com isso, eu trago uma reflexão que quase nunca é falada sobre o valor utilitário e o valor existencial. Quando a gente fala sobre neohumanismo, que nós vamos ter no Clube do Livro, né, de leitura, vamos ter, eu e a Divi ali, vamos ter guias de leitura, vocês vão estar com a gente com esses temas, o valor utilitário, né? Quando a gente vê algo, se a pessoa vê só o valor utilitário, o pensamento não é neohumanista. A pessoa neohumanista, ela vai ver o valor existencial de todos os seres. Então a gente pergunta, que às vezes é até um choque, para nós aqui não, mas na sociedade, por que a pessoa come o porquinho e não o cachorrinho, não é? Ela está vendo o quê? O valor utilitário ou existencial? Ela está vendo o utilitário, porque é para ela se alimentar, é o sabor, é o costume. E o neohumanismo, ele trabalha nessa perspectiva de ver o valor existencial de todos os seres, animados e inanimados. Aqui, gente, eu vou explicar para vocês. Tem círculos concêntricos, né? Mais ou menos aos 2 anos, a criança, quando ela fala assim, Soma quer água, daí você percebe que daqui a um tempo a Soma diz, eu quero água.
Geralmente, aos 2 anos, a criança, ela desperta, ela tem essa consciência do eu. Ela já diz, eu quero. Na creche, onde tem em São Paulo, que a gente depois vai falar, esse momento é muito mágico, porque a criança tem a consciência da existência dela. Até então, ela se sentia ligada à mãe e a tudo. Daí ela começa já com essa colocação, né, de eu existo, você existe. Então, começa aquela questão do ego que falam dos 2 anos, que é birrenta. Não, ela descobriu que ela pode, ela é independente. Então, aqui eu vou explicar de uma forma que tem 2 tipos de explicação, na verdade. A criança, então, ela nasce num ambiente, nós todos nascemos, tivemos a nossa família. Quando a gente pergunta que bairro que você mora, a pessoa vai falar, eu moro em tal bairro. Que estado, que país? Então, o geossentimento, nesse momento, ele é identidade por enquanto, ele não se crudificou, né? Porque a criança, ela é o sentimento de pertencimento. Então, eu tenho esse nome, moro nessa, né, com essa família que me cuida. O sentimento geográfico, que é o primeiro sentimento. Agora, quando ele se cristaliza, quando a pessoa pensa, não, meu estado é melhor, daí é geossentimento, que vem de geografia, dessa área, né, onde moro. Sócio-sentimento, depois ela percebe que ela está numa certa cultura, ou cristã, ou evangélica, então ela tem um sentimento já de grupo, é identificação. Mas se ela se solidificar e não expandir, por isso que o pensamento, né, quando a gente respeita a diversidade, a gente expande a mente e vai além. E tem o sentimento, né, de humano, eu sou humano, de família, né? Eu gosto dos humanos, mas só dos humanos. Então, quando o sentimento se expande, vem o sentimento neohumanista, porque eu vou além do meu eu, vou além da família, vou além do estado, da cidade onde eu moro, vou além dos grupos, né? A gente tem identificação, mas quando é solidificado, quando gera preconceito, daí você já cria divisionismo, né? E humano, não, eu quero fazer uma casa ali e se tiver árvores, não, mas eu quero a casa ali. Quem pensa dessa forma não está tendo esse sentimento mais nobre, que é neohumanista, né? E o sentimento mais elevado é o sentimento devocional. Então a gente está vendo de uma forma mais rápida aqui esses círculos. Mas quando a criança ela é educada, ao mesmo tempo ela sabe que ela tem pertencimento àquela cultura, é valorizada. Baba falava, valorização da cultura local, mas expandir também para outras culturas. Você tem que expandir para que você tenha esse sentimento neohumanista. É que cada tema aqui daria quase 1 hora ou mais de conversas, tá? Então, apresentar para vocês, né, um departamento que todos já conhecem, ERAUS, né, Education, Relief and Welfare Section. Welfare, né? Isso. É a Multi-Amurtel. Então, atua escolas e projetos no mundo inteiro. A gente está em 150 países. Para quem, poxa, é verdade, não é só no Brasil, é em outros países também. Inclusive África, na Ásia, na Holanda, em todos os continentes, tá? Então, 1.200 escolas no mundo. No Brasil, nós temos aqui a rede de Porto Alegre, que nós vamos conhecer na quarta-feira. Tem São Paulo, a gente vai falar mais, mas em torno de 500 crianças, 4 projetos. Belmiro Braga, que é numa unidade mestra. E temos a Nanindeua, no Pará, que é um projeto que tem o projeto de Biblioteca Moara, que é
no contraturno e a educação infantil, mas é projeto, ainda não é escola regulamentada, tá? Então nós temos esses trabalhos desenvolvidos aqui na América do Sul. Oi? Exatamente. Belo Horizonte também tem uma das escolas também mais antigas, mais de 30 anos, igual o Belmiro Braga. Então aqui para Baba, para PRSACAD, os professores, eles são fundamentais, porque eles que vão estar no dia a dia, no chão de sala, para passar toda a filosofia. Então a gente faz formações, a Didi vai falar, depois eu passo a palavra a ela, né, a importância dos professores, dessas formações pedagógicas continuadas, é uma exigência por lei e a gente já faz essa formação porque elas vão trabalhar com a proposta pedagógica neo-humanista, né? Então está aqui a Didi sempre à frente de tudo, o tempo inteiro. Aqui tem as coordenadoras pedagógicas, eu estou sempre nas formações, né? Eu me desloco para São Paulo para dar esse apoio. Didi, você pode falar sobre os professores? Tá, mais tarde? Tá. A Didi vai aprofundar mais tarde, tá? Então, o educador neo-humanista, ele tem que ter o senso ético muito trabalhado, tá? Porque a ética nós vamos ver depois aqui em outros slides, vamos dizer assim, é o primeiro degrau para a gente se relacionar numa sociedade, além do conhecimento técnico. Isso. A gente criou essa sigla aqui, a EP. Então, na educação, principalmente a educação infantil em todos os níveis, né? Primeiro, acolhimento, encantamento e pertencimento. Se a criança se sentir acolhida, né, pelos professores, pelo corpo docente e também pelo corpo da escola, se a proposta pedagógica for encantadora, ela vai se sentir pertencente, e a gente faz esse trabalho no sentido dela se sentir pertencente àquela escola, né? Porque ali ela fica a maior parte do seu tempo. As escolas, principalmente em São Paulo, as creches, é tempo integral. Então a criança, ela vai adquirindo esse pertencimento, né? Muito forte. Vamos passar. E agora veio um pouquinho só da filosofia, só para a gente pontuar, né? Então, como que a gente passa a filosofia na educação neo-humanista? Então, o Brahmachakra, né, que é o círculo da criação, aqui daria uma aula para os dadas já explicarem, e Didis, mas a gente vai falar situando como que nós vamos trabalhar cosmologia. A educação neo-humanista, ela se diferencia por N questões, né? Depois nós vamos ver as peculiaridades de uma escola neo-humanista. Então, a criança, ela vai, né, através de projetos, que ela vai já vivenciando o círculo de Brahma Chakra, tá? Então, a gente trabalha as unidades. Pode passar, eu não vou ler. O que responde o Brahmachakra? Aquelas perguntas existenciais: de onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu? Tem pessoas, adultos, que levam a vida inteira, né, com essas perguntas: de onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu? E todos os projetos da educação neo-humanista, eles vão trabalhar e para responder essas perguntas existenciais. Pode passar. Isso, pode passar, porque daí a gente vai. Então aqui, por exemplo, quando a criança chega na creche, agora na perspectiva real, né, ela vai trabalhar a unidade eu mesmo, porque ela vai ser acolhida, ela tem que se sentir pertencente, tá? Então, ela começa ali, vocês estão vendo aquela criança com espelho, já trabalhar o seu eu, né? Elas vão ter a vida prática
porque a criança ela tem, que o Baba sempre falou na autonomia, né, da pessoa ser autônoma. Então ela já, e aqui é uma proposta bem de Montessori. A educação humanista, ela conversa, ela tem espaço para diferentes propostas pedagógicas, tá? Então a proposta de Maria Montessori cai muito bem nessa questão da vida prática, da criança ela poder ser independente, adquirindo essa autonomia. O segundo vai ser o espaço. Então vamos dizer assim, vamos imaginar, na filosofia de Baba, né? Qual é o primeiro elemento nesse mundo quinco-elemental? O primeiro elemento é o éter, né? Mas como que a gente vai explicar o éter para uma criança? Então, o éter está ligado ao espaço, né? Então, a criança chega, ela já vai conhecer esses novos espaços, o espaço que ela ocupa, porque quando a criança vai para a fase de alfabetização, ela tem que ter muito bem trabalhado a questão da espacialidade, né? Então, aqui a gente trabalha, pode voltar, assim, no espaço ali vocês estão vendo, daí tem histórias. Todas as unidades vai de fevereiro até dezembro, trabalhando todo o Brahmachakra. Então, a gente trabalha também a parte sensorial, né? Então, o espaço está ligado ao sistema auditivo. Então, as professoras têm todo um trabalho maravilhoso, que aqui vai ser um espaço de tempo curto para a gente poder explicar, mas só para mostrar como é possível a gente trabalhar o Brahmachakra, o círculo de Brahma, círculo da criação, na proposta pedagógica, tá? Aqui noite, dia, começa a observar o céu, tem fotos lindíssimas assim. Então, se fosse trabalhar com um fundamental 1, 2, o que é o éter, né? O primeiro elemento é 100% éter. Agora, quando a gente vai para o segundo, o ar tem 50% éter, 50% éter. Mas como é que a gente vai trabalhar isso com uma criança? Com a criança a gente vai trabalhar o elemento ar. Aqui a criança está soprando um passarinho. Ali ela vai soprar, também brincar com catavento. Então aqui, ao mesmo tempo que ela trabalha o elemento ar, ela está trabalhando a autorregulação através da respiração. Então, qual é o sistema sensorial? É a pele, né? O vento bate na pele. Depois vem o elemento fogo, que a gente chama fator luminoso, né? Na filosofia é o fator luminoso. O fator luminoso ele é o terceiro, então ele tem 33,3% de éter, de ar e de fogo, fator luminoso. Daí entra o fogo. Para a criança a gente trabalha de forma lúdica. Agora, para o Fundamental 1 e 2, a gente vai aprofundar na pesquisa, né? Então aqui é uma fogueira, né? Feita de brincadeira, com papel celofane aqui. Olha o encantamento dessa criança com a luz. Então, a gente passa para o outro e teve olha, essa criança dormiu no acampamento, teve o acampamento na sala com fogueira, aqui né? E ela dormiu dentro da barraca. Olha a lindeza, né? Então é trabalhado quase o mês inteiro, mas tem alguns, vamos dizer assim, alguns elementos que se prolongam mais um pouco. Daí, depois do elemento fogo, vem o projeto, tudo é projeto água. Gente, eu fiquei tão encantada. Olhem bem essa criança aqui, pequenininha. Olha a alegria. E o outro também, de uma esponjinha ali, a professora usou um palitinho, botou os barquinhos. Então, a alegria dessa criança descobrindo a questão, né, da água gelada. Então, mesmo bebês, mesmo crianças bem pequenas, como diz a Base Nacional Comum Curricular, elas podem estar incluídas em todos os projetos.
né? Então a água é quanto? A água, então a composição é 25% de éter, 25% de ar, 25% do fator luminoso, que é fogo, e 25% de água, né? Então, só que para a criança é o lúdico, a explicação vai depois do segundo setênio, depois dos 7 anos. Bora lá para a Terra? Isso, Projeto Terra. Olha ali a felicidade, gente, a descoberta dos tipos de terra, o que eu vou enxergar aqui. Aqui a arte através da terra, utilizando. Nós temos o Instagram, chama Murti_Amortel_ST. Vale a pena entrar lá e ver os projetos. A gente vai começar a atualizar mais ainda, porque aqui o tempo a gente podia fazer um filme, um clipe de tanta lindeza que é, né? Até a gente se emociona em falar desses projetos. E depois da terra, vai ter mais uma imagem de terra, isso. A preocupação ecológica aqui de fazer uma composteira. Então eles vão aprendendo os tipos de solo e olha as expressões, porque eles foram fotografados em momentos, não é parando para foto, é durante o trabalho. A da manhã a gente trabalha lá também. Ela sabe dessa lindeza que é, gente. Então aqui, né, nesse projeto Terra, aqui, daí tu vai explicar para um adolescente que tem, vamos lá, Dívia, 20% de éter, 20% ar, 20% 20% água e 20% solidificou, né? Então, aqui, daí elas estão envolvidas nesse projeto e a Terra está ligada ao sistema olfativo anterior, que é a água, ao gustativo. Então, eles vão ter experiências olfativas, gustativas, né, para trabalhar todos esses tamares. A gente passa para projeto de plantas. Vocês acham que os bebês ficam de fora? Olha ali. Né? Então, aqui as plantas, a professora, a criatividade. Pegou uma luva, colocou feltro, umas folhinhas e já trabalhando a questão da ecologia, as plantas. E o que no inconsciente, porque ainda não é consciente, a criança vai entender que existe uma ordem no universo. Porque tem gente que fala, eu trabalho para a terra, eu trabalho os elementos. A minha escola eu trabalho, mas em que ordem? E como? Vem qual o fator primeiro? Então aqui eles vão trabalhando paulatinamente, né? Aqui usando a lupa para descobrir o nascer de uma semente. Daí tem conto, tem canção, tem mudras, tem movimentos criativos. Então, gente, é apaixonante. Quem fica na educação infantil não quer mais sair. Eu fui até após dar aula lá, depois na neuropsicopedagogia, depois eu vi que tudo eu tinha que voltar de novo, daí eu voltei, né? Então, vamos lá. Vem os animais. Gente, olha a expressão. Eu fico simplesmente apaixonada, né, por essas crianças. Aqui, então, vem os animais. E daí tem tantos bichos que trabalham, os animais que rastejam, os que são do ar, os que são da água, tal, né? Então não deu para coletar tanta foto e a gente trouxe só para demonstrar para vocês como que uma criança numa escola humanista ela vai ser trabalhada. Povos e culturas. A Didi vai dizer, Soma, cadê outras? Eu só consegui pegar essas aqui, Didi. Então, eu tenho a minha cultura, as crianças moram em São Paulo, mas a Didi vai falar melhor, se ela quiser agora, ela fala. Por exemplo, o Bumba, Boi Bumbá, né? Boi Bumbá, que é de São Paulo, é a cultura do Pará. Tem alguém do Pará para falar? Isso. Então, eles vão trabalhando outros estados, outros países,
tá? Então eu peguei aqui de uma professora já veterana e as crianças vão construindo e depois vão fazer a dança, tem o teatro, elas dramatizam. Então assim, é muito assim, vamos dizer, encantador. Eu me encanto. Imagina as crianças, se uma idosa está ali encantada ali, né? E na minha época não tinha isso. Imagina o tesouro que nós temos. Vamos passar? Então a gente está falando em alguns termos mais assim, poxa, axiologia, para que isso, né? Mas a gente está dando nome, né? Na nossa perspectiva da educação humanista, então a gente trabalha a axiologia, são os yamas e niyamas, os valores. O que a gente tem visto na sociedade? A ausência de valores, né? Então é uma oportunidade, né, da criança numa escola não humanista, ela vai desenvolvendo, e através de contos, de fábulas, de dramatizações, do cotidiano, tá? Então aqui nós colocamos o primeiro degrau para ter uma relação interpessoal, é os princípios de Yama e Niyama. Para a criança vai virar contos, que a professora conta e vive no cotidiano. Então a gente está apresentando aqui como se fosse para professores, para pais. Então a gente trabalha, né, a ética social, o outro, os yamas, né? Com criança tem algo muito interessante. Em vez de falar assim, não corre menino, tá falando alto, a gente sempre direciona, caminha devagar, vamos falar baixo. Quando você fala para uma criança parar, menino, às vezes até tem professor que diz, eu chamo em sala e eles se calam, de medo, né? Não é por amor, é por medo, temor, não amor, né? E quando você fala o que a criança para de fazer, ela para, mas ela não sabe o que ela pode, o que ela não pode, o que ela deve fazer. Então sempre a gente direciona para o que deve fazer. Por exemplo, yamas mesmo, né? Por exemplo, a rinça, em vez de dizer, não fere o coleguinha, não bate no coleguinha, a gente fala, vamos ser bondosos, é onde a gente quer chegar. Então vamos ser verdadeiros, vamos pedir permissão. A criança pequena, ela não tem ainda aquela questão de roubar, de pegar, ela pega, porque ela acha que ela pode, e ela vai aprender as regras na educação. A gente não, eu acho que já vamos, tá? Então a permissão aqui, aqui é a controladora do tempo, tá bem ali na frente. Opa! Então a gente ensina, em vez de dizer, não pode pegar coisa dos outros, vamos pedir permissão. Cada vez que tu pega algo, você pede permissão. E o amor universal, ele vem como você vendo o mundo, como você sendo responsável, né? A questão do desapego a partir de uma idade. Nós fizemos uma vez uma feira de trocas em Belmiro Braga com crianças, algumas não estavam tão preparadas, elas trocavam, depois queriam de volta, né? Porque ainda não consegue ter o desapego. Então, a partir de uns 3 aninhos e meio, 4, ela já consegue trocar, fazer a feira de trocas. Esse brinquedinho eu não uso mais, então eu posso trocar com o colega, tá? Então, a gente está apresentando agora a ética individual, próximo slide. Assim que a gente apresenta para as professoras, tá? Porque se apresentar no sânscrito, né, o que importa são os valores, tá? Então, quando a gente trabalha na escola, o primeiro princípio, né, de Shaoechan, a gente trabalha o corpo. O que Amy Pickler, né, que é maravilhosa, que é aplicado em São Paulo, a proposta da Amy Pickler, ela fala o quê? Quando você está trocando o bebê, olha para ele. Começa a ter a troca de olhares. Quando você toca o bebê e comunicar, eu vou trocar sua fralda,
Está molhada, vai conversando com ele, né? Então, o primeiro princípio, uma vez teve um dado que passou há uns 30 anos atrás, por aqui, Dada Gyanananda, não sei se o Dada Gyanananda eu organizei 5 palestras para ele, e não tinha gravador, não tinha nada disso, era escrevendo ali, que ele falava, e ele falava sobre as fases do desenvolvimento, que seria uma palestra só sobre isso, mas ele disse o seguinte, que nesse primeiro momento, nos primeiros anos, principalmente primeiro e segundo ano, dá muito ênfase à higiene, porque a pessoa, ela no futuro vai ser higiênica se ela recebeu esses cuidados, né? Tá? Então a higiene, ela é fundamental quando o bebê chora, quando ele está molhado, e todas essas necessidades básicas dele. A questão, a gente trabalha aqui o contentamento, o contentamento seria a alegria, né? Agradecer. O contentamento seria a gratidão, da criança agradecer quando alguém dá algo, né? O serviço desinteressado, a gente trabalha com eles na perspectiva da fada que ajuda, então ela vai dar apoio, né? A leitura espiritual, que seria a tradução, né? A gente começa a dar livros que são, vamos dizer assim, revistos, né? Que tenham bons princípios para a criança fazer uma boa leitura, para depois ela ter o discernimento e ter, né, leituras que acrescentem, né? E a gente faz também a meditação, que na BNCC ela postula isso, do autoconhecimento. A criança, na verdade, a quietude dela, quando a mente dela, só em fechar os olhos, ela já vai para outros planetas. Ela tem uma capacidade muito, porque ela tem poucas impressões na mente, né? Então, ela sentou, por isso que pouquinho tempo já é suficiente. Ela não precisa ficar ali como a gente fica horas, não digo horas, mas um bom tempo, né? Então, vocês observaram. Agora, essa parte aqui, a Didi vai depois falando mais sobre as práticas, né? Então, quando fala assim, qual é a diferença da educação humanista? Se falar assim, faz yoga. Todas as escolas em São Paulo estão fazendo, aqui no Sul também. Lá, alimentação vegetariana. Muitas escolas têm também. Se falar assim, mas trabalha valores humanos, Sai-Baba, outras, né, também trabalham. E meditação, mas quantas escolas trabalham? Então, o nosso diferencial está muito aqui. É o eixo que a gente fala pedagogicamente, norteador da proposta, né, humanista. Então, a gente, para os professores, a gente não vai com aquela explicação aprofundada como Dada Gyanananda dá nos cursos, de explicar. É bom que ele está aqui, qualquer coisa ele responde. Né, Dada? Isso. Bom, a sua ajuda. Então, a gente trabalha o corpo, os sentidos, o intelecto, a criatividade, a intuição, o amor universal, com atividades, que são dimensões da nossa mente, né? Mas com a criança a gente vem com essas propostas. Vamos. Aqui tem uma pessoa muito habilitada em São Paulo, que ela a Thalita, que chama Kavita também, espiritual. Ela está trabalhando yoga com as crianças, usando os bonequinhos, é muito bem lúdico, muito interessante, né? Então, essa parte, né, da mente da Anna-Maria Kosha trabalha a alimentação, trabalha o corpo, né? Aqui, os movimentos criativos ainda não dá para dizer que é yoga, porque não tem a compressão sobre as glândulas, não se segura o ar, né? A respiração é livre, faz movimentos criativos, os movimentos dos bichos, dos animais. E é interessante que em São Paulo tem, aqui no Sul, a Shantala, né? Então, Didi até que idade, gente? A Shantala. 2 anos.
questões assim que tocar no corpo, né, é bem cuidadoso, então as crianças de 0 a 2 anos elas recebem, então as professoras são treinadas para fazer a Chantal. Estou fazendo uma viagem na proposta só, tá, gente? Os sentidos. Nos sentidos, calma lá, poxa. O que se fala? Eu até botei um cavalinho ali. Os sentidos é como se fossem os nossos cavalinhos, né? Ah, senti vontade de dar um chute, eu dou, senti. Então, é o autocontrole, né? E aqui a gente trabalha os valores humanos através das fadas. Não sei se dá para enxergar aqui, que são fadas de lã. A criança, através dos contos, mensalmente, ela vai recebendo, elas vão, né, a professora vai apresentando as propostas, né, das histórias, elas vão vivenciando. Então aqui ela está apresentando a fada, está o conto, e a gente trabalha os sentidos dessa forma, né? Como que eu controlo meus cavalinhos, né? Então a criança já vai trabalhando a autorregulação, né, do pensar, falar e fazer a mesma coisa. Inclusive, eu tenho algo para mostrar para vocês. Uma pessoa que eu convidei aqui, que eu vi no retiro. É que, gente, atualmente eu estou desenvolvendo canções e também contos, né, humanistas. Estou bem na infância, assim, né? Uma idosa caindo na infância, assim. Então, é uma música que eu pensei assim, como é que a gente vai falar, por exemplo, vocês estão escutando muitas palestras, na mesa que eu estava, o Devachin estava conversando com outra pessoa que estava falando que Baba tinha dito, e é mesmo, que a gente deveria ser o tipo de pessoa A, né? Pensa, fala e faz a mesma coisa. Daí eu pensei, como é que a gente podia fazer isso com as crianças, passar esse valor? Daí surgiu, primeiro eu escrevo, depois vem uma melodia, só que eu não toco violão e eu vi alguém que tem uma voz boa, e ele lá em Ananda Kirtan pegou, e a gente ainda não está no CD, né? Mas vai chegar lá, tá bom, gente? Então é assim, penso, falo, faço a mesma coisa. Sou o tipo de pessoa. Quem é da pedagogia Waldorf sabe que aprende as vogais com o corpo. Amor para servir, eu sou pelo amor. Daí eu convido vocês a levantar um pouquinho para não dar mais sono e a gente fazer uma brincadeira aqui musical. Podemos? Peraí que eu acho que eu vou precisar do... Quem se sentir animado, gente... Gente, mudras agora, mãos na cabeça. Penso, vamos repetir? Penso, falo, faço a mesma coisa. Quem de vocês conhece esse mudra? Quem? Quem usa? Tirando a Acharya, esse aqui. É o mudra da Nanda Marga. Quando você pega algo, por exemplo, a sua veio, não foi a veio me trazer água, eu entreguei automático. Até quando eu for passar o cartão, gente, na padaria eu faço assim. Meu Deus do céu, porque já adquiri o hábito, né? Não é porque aqui vem do coração. Aqui você, mas isso é porque sou eu, não é para isso, né? Então, por exemplo, se você for dar para alguém a mão esquerda no cotovelo direito, você dá ou recebe qualquer coisa com amor. Então, sempre quando eu ofereço, eu recebo, é assim. Então, nas escolas, né, humanistas, a gente ensina esse mudra. Então, vamos lá. De novo, repetindo. Penso, falo, faço a mesma coisa. Sou o tipo de pessoa A. Abre perna, abre tudo. Isso. De novo. Penso, falo, faço a mesma coisa. Sou o tipo de pessoa A.
do ar bem assim expandido. Amor que sai daqui para servir. Eu sou puro amor. Certo? Vamos fazer juntos? Daí o Amri, ele teve lá em casa e lá em Ananda Kirtan ele começou a tocar e deu certo. Todo mundo preparado? 1, 2, 3 e já. Penso, falo, faço a mesma coisa. Sou o tipo de pessoa. Agora mais rápido. Penso, falo, faço a mesma coisa. Sou o tipo de pessoa. Amor para servir. Eu sou puro amor. Como a gente? De novo. Penso, falo, faço a mesma coisa. Sou o tipo de pessoa. Penso, falo, faço a mesma coisa. Sou o tipo de pessoa. Amor para servir. Eu sou puro amor. Última vez, sozinhos. Penso, falo, faço a mesma coisa. Sou o tipo de pessoa. Penso, falo, faço a mesma coisa. Sou o tipo de pessoa. Amor para servir. Eu sou puro amor. Porque Baba falou que a gente tem que alinhar o nosso pensar, né, falar e fazer. Então, essa canção as crianças cantam, tanto na Sol Nascente em Braga, como também lá em São Paulo. Tá? E a gente tem mais uma, mas a outra não estava no... Vou deixar para a Didi também ficar explicando aqui. Então, no intelecto a gente trabalha o quê? Né? Toda a parte cognitiva, comportamental também. Então, a criança a gente incentiva a leitura, desenvolvimento da linguagem, pensamento lógico. Piaget ajuda muito naqueles, né, nos jogos de montar. Então, aqui a criança, olha a vibração dela. Essas fotos são todas do projeto. A felicidade, alcancei. E daí tirou tudo, empilhou, encaixou. A criança, ela superou um obstáculo, né? Então, ela vibra com isso. Esse aqui está altamente focado e ela vibrando. Dá para ver que cada um está no seu momento, desenvolvendo ali uma camada da mente, né? Que no futuro vai ser o quê? Desenvolvendo o intelecto, eu não vou aceitar dogmas que dizem que tem que fazer, por que tem que fazer. Então, o intelecto ele vai sendo aprimorado, né? Então, para a criança, através de jogos, é muito interessante as seriações de Piaget, seriação, sequenciação, os joguinhos de colocar objetos que são parecidos. Isso tudo ajuda essa dimensão. Normalmente todas as escolas vão até aqui, trabalham intelecto e tá bom, e prepara para o USP, Unicamp e tal. E o ser humano, cadê? Né? Aquele ser integral. Então a gente trabalha outra dimensão da criatividade, né? Já desde pequeno, olha ali, bebês, eles usam tintas, né?
vamos dizer, as tinturas são de temperinhos, né? Então, ou é suco de beterraba, é açafrão. Olha a mãozinha dele ali. A criança é totalmente sentido, sensorial. Ela precisa dessa experiência. E olha a concentração desse menino, pintando aqui, porque era a cultura dos povos que ele estava fazendo lá, era a Vitória Régia. Então ele estava pintando, esse aqui é um pratinho de papelão pintando de verde, a folhinha ele vai colocar no meio, porque é da cultura lá, então eles vivenciam assim por, vamos dizer, mais de um mês, né? Vamos dizer, no caso de povos e culturas. A criatividade, a cada semana, a coordenadora pedagógica, ela vê se o projeto pedagógico, se ele trabalhou todas as dimensões da mente da criança. Então, para um projeto ser colocado em prática, ele passa pela supervisão da coordenadora, que ela vai ver, trabalha todas as camadas da mente, então tá bom, vamos executar. A próxima é porque para a criança, gente, a criança, lembra que eu falei, ela fechou o olho, ela já está ali. Até a gente estava conversando no refeitório com o debagista, quando a criança está sentada, meditando ali, ela também, vamos dizer, essa dimensão da mente é intuicional e também de sabedoria. A criança ela já vai saber o que ela deve e o que ela não deve fazer. Então ela já vem, né, vendo exemplos de sábios, histórias, então ela já sabe o caminho correto, né? E aqui eu trouxe Rubem Alves, quando ele diz que não basta o silêncio de fora, é necessário o silêncio de dentro, porque aquela primeira palavra não ouvia. Aí sim, a gente começa a escutar, ouvir coisas que antes não ouvia. Tem pessoas que não conseguem se escutar, né? Sempre tem que ter algo para ela ir para fora. E a educação humanista, ela trabalha, lembra que eu falei, expansão, contração, o interno e externo, trabalhando esse equilíbrio. E no livro A Liberação do Intelecto e o Neo-Humanismo, tem uma parte que fala que quando o seu ritmo interno é diferente do ritmo externo, vai haver um desparalelismo. Muitas desordens psíquicas, não estou falando patologia, desordens é quando você fica ou muito para fora ou muito para dentro, né? Então, sempre esse equilíbrio ele é saudável. E na educação humanista me veio agora a questão, a gente trabalha todas essas dimensões, vai ter mais uma camada aqui, para que a criança ela não pode desenvolver, a criança que está numa escola neo-humanista, ela não vai ter nem complexo de superioridade, nem de inferioridade. São dois tipos de complexos que impedem a expansão mental, né? Porque quando uma pessoa se sente inferior, o outro pode dominar. E quando ela se sente superior, ela quer dominar o outro. Então, Paulo Freire falava, né? Para uma educação, né, que ser libertadora, né? Quando não é libertador, o sonho do oprimido é ser opressor, né? Trocar de papéis. Então a educação humanista ela trabalha de uma forma que a criança ela não vai desenvolver esses complexos. Daí a última camada que a gente chama do amor universal, que a criança ali ela já começa. Vocês viram que foi trabalhado todos os elementos, né? Começou com a água. Na água ela vai aprender a não poluir. Ela vai o que nós vimos agora hoje, né? Fez com que a criança ela desenvolvesse amor pelos animais, pelas plantas, esse cuidado. E aqui foi o final de um círculo do amor que cantaram canções e estavam vibrando, né, de felicidade. Então, e aqui o coração e o planeta, né? Então, trabalhando esse amor universal, respeitando a diversidade, todas as culturas. E nós temos agora, o que nós temos depois disso? Então, eu listei para vocês, tá?
o que nos diferencia de uma educação convencional, né? A alimentação sutil, as artes em todas as disciplinas, o Círculo do Amor, que é uma prática diária com canções, né, humanistas, de amor, de natureza, né? O Círculo da Criação, que a gente viu através dos projetos Brahmachakra. Tudo é círculo. Círculo mágico são os contos, né, humanistas, os valores humanos através dos contos também de Anas e Nyanas, movimentos criativos. A criança, ela faz movimentos, né? O yoga ainda não, a gente não pode falar yoga assim, porque ela está no movimento dos animais, dos bichos. Atualmente está se usando muito movimentos criativos. Então, vamos trabalhar plantas, vamos fazer os movimentos de plantas, né? A meditação, que seria essa introspecção, essa quietude, na BNCC, uma das competências, também fala sobre a questão do autoconhecimento. Repetir aqui, ó, 2 vezes, isso. Vamos dizer assim, sintetizando, né, toda a filosofia, toda a proposta humanista, educacional, faz com que a criança saia desse ego. Tem que ser formado o ego, eu sou a pessoa, eu sou soma, tal. Mas é a identidade, isso se chama identidade, pertencimento, né? Então sai desse ego, daquelas coisas, é meu, porque tem que ser meu, para ir para o outro pensamento. A gente muda uma letra e muda tudo, do estado do ego para o ego. Aí sim, Dada está aqui, ele pode até falar, Dada Gyanananda, aqui em Prout, o último capítulo, não é Dada falando da fraternidade cósmica, é isso? Então, a educação humanista, ela promove isso, né? E agora imagine assim, uma criança saudável, saudável, ética, inteligente, artística, criativa, intuitiva e amorosa. Essa é a criança, né, com a formação, né, humanista. É um ser completo. Por isso que se fala da educação integral. A Didi está quietinha ali, mas eu já vou chamar a Didi. Ela nem fala, ela nem ouve, nem pisca. Didi, você pode me fazer intervenção a qualquer momento. Isso. Didi, ela está... Então, qual é a verdadeira educação humanista, sabe? Educação humanista, o propósito é a única, que eu acho, desenvolver a totalidade de uma criança, total, físico, psíquico e espiritual. Quando nós falamos de espiritual, muitas pessoas têm medo de espiritualidade. Então, usamos a palavra criatividade, mas a espiritualidade secreta. Então, qual é a totalidade de um ser humano? Então, é camadas da mente. Então, nosso foco, isso está falando sobre São Paulo, tá? Como eu desenvolvo aquele ali. Todos os nossos planejamentos é baseado de camadas da mente. Bom, utilizamos aquele círculo de amor, aquele Brahmachakra. E eu mudei um pouco. Eu deveria adotar um pouco para nossa necessidade. Então, a primeira abertura do nosso planejamento, círculo, é eu mesmo. Porque eu acho que é muito importante a criança se conhecer eu antes. Eu como pessoa, as minhas emoções, meu corpo como está, minha família, a minha redor, a minha escola, moradia, tudo que pertence daquele eu discutimos isso. Então, os concordos na sala, então entra a disciplina, tudo que você quer, já entra tudo na primeira fase. Na verdade, quando entra as crianças na creche, não tem planejamento.
No primeiro mês, 2 meses e meio, depende. Aquela transição passa a bola. É verdade? Este momento significa que você, o professor com seus alunos, precisa criar aquele ponte emocional, porque acha que se você não conseguir criar isso, ponte emocional, é difícil ensinar crianças. Quando isso é feito, é fácil. Então, depois isso é feito, então fazemos começa nosso planejamento. Então, todos os nossos planejamentos é tudo apresentado holístico. Significa, começa até o fim, fala na mesma papo. Se fala, por exemplo, eu falo com água, matemática, princípio de matemática, arte, história, tudo é sobre água só. Então, pode ser que um mês falamos sobre água, mas de maneiras diferentes, com dimensões, um ponto de vista diferente, depende da faixa etária de crianças, porque sempre falamos com as professoras, quando você faz o planejamento, normal você tem aquele papel de desenvolvimento infantil, baseado nisso você faz o planejamento. Então, o que faz? Aqui na filha é só isto. Então, nas creches, nos outros em São Paulo, tudo mesmo muda da creche. Depende onde círculo nós estamos falando. Então, até 2 anos, temos bebês, temos 0 até 2 anos. Aniversário 2. Então, tem Chantal. Depois de 2 anos, não tocamos mais o corpo de criança. Nós precisamos espetar isso, desse gênero. Uma vez por mês, temos reuniões coordenadoras, temos reuniões das diretoras. Acho que neste momento eu consegui descascar tudo que precisa saber que está acontecendo nos projetos. A educação humanista é lindo, é um esqueleto. Então, podemos utilizar tudo que existe Ridor, Montessori, Steiner, e abordagem Kidler, tudo que existe para enriquecer em nosso trabalho. Então, pega tudo. Esse é o nosso objetivo. Esta aplicação não é nada erro. Usamos muito contação de histórias. Abrimos os projetos sempre com contação de histórias e dela partimos nosso trabalho. É muito importante. Então, a educação é assim, mas a educação humanista vai ficar só a ideia abstrata se não tem um veículo para transmitir isso na chão das crianças. Então, é mais importante veículo para fazer isso, educadores. Eu defini esses 2, prof e educador. Eu prefiro educador. Qualquer um pode ser professor. Qualquer aquele papelinho pode comprar-se na praça de cesto papel. Você já é prof, mas será que você é educador? Então, precisa ter isso. Precisamos escrever. Então, nossos treinamentos, nós fazemos muitos treinamentos, mas esses treinamentos é muito focalizado sobre educadores. Eu acredito muito que uma pessoa não pode ensinar se você não é. Tudo nós temos que descansar. Então, para mim, trabalhar sobre isso, então, nosso treinamento é voltado de isso, principalmente eu como ser humano, como educador. Se faço isso para me desenvolver eu, então minha capacidade de passar informações para as crianças é diferente, é outro olhar. Então, ano inteiro temos 2 grandes treinamentos. Então, nosso treinamento é baseado na necessidade dos nossos educadores. Então, não tudo
outro. Então, não todo ano é a mesma. Então, sentamos nos reuniões com diretores e coordenadores, discutimos o que está acontecendo dos projetos e está precisando. Então, discutimos isso, vai ser isso, vamos fazer o próximo treinamento. Então, eu busquei, até eu uso constelação familiar, para resolver muitos casos, até eu uso também o renascimento. Uso autoterapia, para conseguir chegar onde eu preciso chegar. É importante que eu consiga tocar. Eu trabalho com muitas mulheres. Eu tenho 3 homens. Uma era uma mais ou menos, um homem, irmão já, era um trans. Então, eu me não importa, sabe? Para mim, porque eu quero um profissional. Quando você é um unicórnio, não importa. Mostra para mim profissional. Então, é voltado muito, então, precisamos a ser humano, porque a nossa prioridade, a primeira, a criança. Segunda prioridade é a criança. A terceira prioridade, a criança. Então, neste ponto de vista, então, eu preciso de uma equipe que tenha o mesmo olhar. Não é fácil conseguir chegar lá, mas precisa tentar de conseguir chegar onde você quer chegar. Então, e nós outros acreditamos que técnicos pedagógicos se pode ensinar, mas ser boa, ser aquele coração, difícil achar. Então, quando eu busco um funcionário que trabalha comigo, eu busco aquela qualidade. E o resto vai. Então, nós, quando apresentamos um projeto, por exemplo, do yoga, visualização, fala a mesma coisa, canções fala a mesma coisa, yoga fala a mesma coisa, ao mesmo tempo. É tudo integrado. Às vezes as professoras inventam suas histórias. Então, quando histórias é muito importante no nosso trabalho, no final do projeto tem dramatização do projeto que está fazendo, para fechar aquele trabalho. Até crianças, quando estão dormindo, eu imponho que quando eles estão dormindo, conta-se uma história. Einstein falou que se você quer crianças brilhantes, conta-se história. Se você quer ver muito, muito brilhante, conta muitas histórias. Então, crianças podem estar dormindo, mas o subconsciente delas são aberto. Então, elas assimilam essas coisas. Tem 24 horas que entram na escola. Então, as pessoas que entram na escola abrem janelas para circular e colocam a perda para mudar a energia. Isso é importante. A creche é lacto-vegetariana. Nós temos muita dificuldade no governo de São Paulo para ser precisamos brigar forte para ser vegetariana, porque nutricionistas acreditam que crianças não podem desenvolver sem carne, então precisa fazer tanta aquele papelada para eles fazer que as crianças podem esquecer sem carne. É isso que nós fazemos. Estética é muito importante para as crianças, um lugar bonito para ser. Os projetos estão tudo na periferia. Se a creche é mais feia onde elas vivem, elas ficam em casa. Comida, pisatéria, acolhimento é muito, muito importante. As escolas de São Paulo, uma das melhores escolas que existem em São Paulo. Pessoas acham que, espero que as mães se orgulhassem disso, que temos um projeto bom com isso. O trabalho é muito bem feito, muito organizado, é bem organizado. E gostaria que você vá visitar, para passar um dia para ver, porque eu posso contar uma história, mas será que é verdade que eu estou falando?
Eles fazem um Photoshop. Mas será que é verdade que eu estou falando? Então, é um trabalho de equipe. Então, conseguimos construir uma equipe muito, muito forte em São Paulo. Cada creche, tem 4 grandes projetos. Então, cada projeto tem equipes, com diretora, coordenadora, com auxiliar administrativas, lá como também anteriana, professoras, cozinheiros, faxineiros, é uma equipe forte. É muito importante que ela tenha um olhar, tem um objetivo. Vamos. Então, as crianças não é um meio, é nossas crianças. Então, pode ser tuas crianças, mas é minha também. Então, nas creches, nós outros, então, da diretora até faxineira, são educadores. Então, sempre eu conto, eu insisto que a mesma posiciona a postura de educador. É muito importante a postura. Eles têm íntegro. Você tem isto cá, tá? Porque qual a diferença de você com os mais da crianças que tudo lá na periferia? Nada, então qual respeito eles de ter? Então, montamos mesmo, buscamos pessoas que vestem camisa de creche. Então, só uma que precisa falar mais. Eu estava procurando aqui a canção, mas não está abrindo, né? Podia ter colocado a foto da escola para a gente ver. Não sabia que nós estamos. Agora, todo ano atrás eu encontrei com os amigos, discutimos que nós vamos falar. As fotos, a creche está melhorando. Da primeira vez que estão conseguimos um flyer, já não teve flyer, nunca teve. A gente fez um vídeo bonito há um tempo atrás também, não foi? Falando do projeto. Ela foi convidada para uma conferência global de educação. Ela representou a América do Sul. Mas elas gostaram muito, porque a verdade que a diferença do nosso projeto é na periferia, lato vegetariana, tem chatala, tem yoga, etc. É de graça. A creche é de graça. Tem 3 creches lá e tudo de graça. E nossa grande preocupação só é nosso projeto de centro cultural, que crianças de 4 e 6 anos, que não tem verba. Todo mês precisamos bater cabeça. Sabe? As meninas, às vezes, me falam, Diri, vai cuspir dinheiro amanhã, porque eu não posso para pagar. Então, cuspir aonde? Então, que temos um centro cultural que 5 funcionários que trabalham, mas é contraturno. Normalmente, há 6 anos e 12 anos, mas como muitas crianças vêm da creche, que são integral, então passa por mês, meio período, é muito vulnerável. Então, eu tenho muito preocupada dessas crianças de 4 ou 5 anos, porque temos crianças que têm problema de pedofilia. Então, eu pegamos, fechamos, vai para frente o projeto. Mas de anos que estamos, sabe, puxando pela barriga este projeto. Mas, continua. A creche oferece 5 refeições por dia. Tem café, lanche, vestido de fruta, almoço, que tem sobremesa, tem lanche, vestido de leite e janta. Os outros aí, não é forçado, é feio, mas obrigado para servir 3 frutas diferentes por dia, oferecer 6 frutas diferentes por semana. Como eu tenho bebês, eu tenho bebês de 25 dias. Então eu preciso, na minha cabeça, vai fazer aquilo, malabaristas de ideias, que ele que eu posso dar para minhas bebês, para minhas crianças, que tem mole, que pode gostar maçã, mamão, banana e coringa. Então, pode que suprir 3 por dia e 6 por mês, por semana. Então, há muitas coisas. Tem uma escola só, para chegar alto, por dia, eu consumo 6 quilos de arroz. 6 quilos de arroz por dia. Parece mentira. E 3 quilos de feijão por dia. E eu já começo a ficar preocupado que no dia final da mês que eu já sei que já vai me ligar.
É muito coisas. Eu sou super crente. Tem 450 crianças e 90 funcionários. É grande, é por isso que são grandes. Mas graças a Baba, que é bem organizado, muito bem organizado. Tem subsídio da prefeitura e do governo? Tem, na verdade tem, a creche ganhou prêmios, na verdade, já quando a minha de que ele, até esqueci desses prêmios, sabe? Ganha do Globo, ganha de não sei o que, da prefeitura, daquele Chico Moviada, sabia de melhor humanitário, coisa assim. Tem vídeos da BBC, da National Geography, já tem muitos vídeos, sabe? Mas esses são prêmios. Mas a prefeitura faz subsídio de dinheiro mensalmente? não, dinheiro? É. Tem fala isso do dinheiro, que é interessante. Então, os 3 projetos, as 3 creches, tem verba da prefeitura, mas neste verba, quase 95% vai para recursos humanos. Ela sabe, eles fazem conta. Faz tudo para recursos humanos, porque como a morte materna não tem sebas, o nosso está pagando por a INSS é muito, muito alto. É muito. Então, se você tem 5% para pagar aluguel, comida, luz, gás, telefone, gasolina, e vai estar 5%. Por semana, eu gasto R$2.000 só frutas e verduras. Porque você não pode dar isto para a criança. A prefeitura tem tamanho de saco, tem gramas de saco para oferecer a criança. Você acha? As crianças não comem, mas aquele tia quer mais. O que você vai fazer? Então, isso já permite, por isso, no domingo, eu vou na feira fazer colheita. Ou compro e faço colheita. Para arredondar o tipo, eu não consigo. Não consigo. Aí temos ainda trabalho com Mesa Brasil, com Prato Cheio, com Sesc, Banco Alimento. Isso ainda tem, mas é pouco. 5 refeições por dia. A cozinha minha não para. Então, na verdade, sim. 450. Na verdade, em São Paulo tem as regras. Por exemplo, em São Paulo, crianças de 0 a 2 anos é 1,5 metro quadrado por criança. Espaço. Crianças acima de 2 até 4, 1,3 metro quadrado. Baseado nisso, você vai ter sua criança. Então, é toda unidade. O prefeitor é muito cri-cri. Bem o supervisor da prefeitura. Temos nós nutricionistas da creche. Mas tem bem da prefeitura que é muito exigente. Eu quero isso branco, eu quero preto. Aí nós temos que ficar pintando. Isto veja no parte antes que final. Ele quer eu troco, tu precisa trocar todas as portas, precisa colocar todas as janelas, precisa tocar fogo. Eu passei no que sei. É muitas coisas. Vem um primeiro que quer, a minha escada, ele precisa, fica grande, eu abro, eu fecho o banheiro, eu abro o banheiro, eu não adianta passar no que sei. Eu não consegui dormir, ficar contando, eu preparo as coisas. Fecha isso, abre isso, você está fazendo malabarismo, onde você encaixa as coisas. Eu quero um caminho aqui, então precisa dividir uma sala, abrir. Aí a prefeitura aqui quer trabalhar. Aí não dá. Você precisa vir da longe disso, então. Mas ano passado nós temos também ganhos, sabe? E aquele centro que tínhamos com adolescente, conseguimos comprar. Era 300 mil, mas o dono era muito minha, ela gosta muito de mim. Ele falou, Didi, gosto até que você
comprasse esta casa também não tem grana. Eu sei que você não tem grana, mas eu quero te ajudar. Eu quero que você fique com isso no Facebook. Então, você me dá entrada de 30 mil, depois todo mês me dá X, e eu bato no valor de casa. Então, aluguel. Então, contratamos os amigos advogados, fazemos um contrato bem fechado. Conseguimos, não sei como consegui estudar, mas consegui. 30 mil entrou, então todo mês em vez de aluguel de 2.500, pagava 5 mil para pagar rápido a casa. Então, a março, novembro, já passou muito tempo. Março, eu consegui 50 mil, e eu deu para 50 mil e ele me deu já os documentos da casa. Então, mês que vem, tem um mar, não sei per graça de Deus onde ela conseguiu sua ideia. Ele ligou, Didi, e quer que te ajude a pagar aquela casa? Então, está faltando 50 mil. Então, ela vai dar esses 50 mil. Também a gente já tem contato, porque o dinheiro que está bem na conta dos projetos, não na bolsa de ninguém, isso é tudo legal, para contabilidade. Depois, até 5 até julho, que estamos na casa de 300 mil. Com tudo, até, graças a Deus, conseguimos isso. Então, conseguimos algumas magriçadas que ficou muito inspirada no projeto, lhe deram $30 mil. Então, consegui fazer um piso grande, piso inteirinho, para conseguir outro andar para a criança, sabe? Estica as pernas, para conseguir correr. Acho que este ano é muito possibilidade para nós, em questão de trabalho, não questão de nada, mas por trabalho, que pode melhorar o trabalho sobre isso, sabe? Como é que é a abordagem na